Então eu fui construindo uma rotina, eu fui entendendo os horários que eu era mais produtivo, eu fui encaixando um exercício físico ali na parte da tarde, Uhum. cara, uma rotina matinal pela manhã com leitura, com alongamento e tal. E eu fui percebendo que isso faz diferença, né? Você construir uma rotina, por mais que ela acabe se desfazendo, você reconstrói uma mais forte, uma mais poderosa para o momento, faz toda a diferença. A Uhum. grande maioria de trabalho de escritório, a verdade é que dá para executar de qualquer lugar. E, sendo bem honesto, as primeiras sessões de trabalho home office foram desafiadoras, porque, querendo ou não, cara, o ambiente faz diferença. O ambiente influencia. E às vezes é positivamente, às vezes é negativamente. E a minha Perceber isso não é casa, simples, né? e a minha casa é uma casa cheia de criança, cheia de Uhum. gente, a minha mãe teve muitos filhos, né, então eu tenho muitos sobrinhos, e eles estão sempre visitando a avó, então eles estão sempre por aqui, então o desafio sempre foi muito grande e muito constante. E aí, eu percebi que, naturalmente, eu não era um cara muito produtivo. Naturalmente falando. Então, o que que eu fui fazer? Eu fui atrás de ferramentas para me tornar um cara mais produtivo, para operar, né? Na época eu fiquei fascinado pelo termo alta performance, né? O Gabriel Goff trouxe essa linha, Com certeza. depois ele acabou sumindo, mas enquanto ele estava ali ativo e operante, eu fui atrás das ferramentas, das dicas, das sugestões, dos rituais, das práticas. E em 2020, eu já estava, teoricamente, 2 anos praticando esse home office. Então, para mim, foi muito. Não teve muita diferença. Ou Uhum. seja, eu já estava ali praticamente desde 2018 trabalhando à distância. Então eu fui construindo uma rotina, eu fui entendendo os horários que eu era mais produtivo, eu fui encaixando um exercício físico ali na parte da tarde, Uhum. cara, uma rotina matinal pela manhã com leitura, com alongamento e tal. E eu fui percebendo que isso faz diferença, né? Você construir uma rotina, por mais que ela acabe se desfazendo, você reconstrói uma mais forte, uma mais poderosa para o momento, faz toda a diferença. Então, em 2020, quando veio a pandemia, eu já estava habituado. Então, eu não senti tanta diferença. Mas foram Uhum. praticamente 2 anos sofrendo para aprender a trabalhar em home office, né? Então, eu imagino que foi muito desafiador para a maioria das pessoas, porque em casa não é literalmente o melhor ambiente para se trabalhar, a não ser Uhum. que você tenha um home office de fato, ou seja, um escritório, Um ambiente, né, modulado só para isso, né, exclusivamente. exatamente, né? A não ser que, por exemplo, tu more em um apartamento só você e tua esposa, ou só Uhum. você, né? No caso, se você é uma pessoa solteira. Uhum. Isso faz diferença, principalmente se você é uma pessoa introvertida, principalmente se você é uma pessoa, falando de perfil comportamental, observadora. É o tipo de pessoa que Uhum. está muito feliz em não se comunicar com os outros, você só quer observar. E eu tenho esses 2 pontos. Eu gosto de observar, tanto é que eu saio na rua de fone, Uhum. porque eu não quero, olha que louco também, isso é uma ferramenta de autoconhecimento. Eu sou um cara completamente auditivo, então os sons me distraem e às vezes me chamam a atenção. Então eu ando de fone na rua para continuar concentrado nas coisas que eu Que quero você quer, fazer, né? no meu Exatamente. pensamento, etc, Uhum. etc. Ao mesmo tempo que eu estar aqui de fone, ouvindo uma música, ouvindo algum tipo de podcast, alguma coisa, ativa ainda mais o meu lado observador, porque eu tenho que ficar atento se tá vindo carro, se não tá vindo carro, Uhum. se, sei lá, tá acontecendo alguma coisa doida na rua, né, sei lá, uma perseguição, um assalto, ou seja, eu tô olhando para tudo que é lado e percebendo mais coisas. Sim. Então eu tenho bem dividido esse lado meu observador, mas ao mesmo tempo, quando eu paro para conversar com alguém, eu sou completamente atencioso, eu gosto de manter aquela conversa, eu não tenho pressa Uhum. para terminar a conversa, ou seja, também gosto de interagir. Mas tem esse lance do autoconhecimento. Para algumas pessoas vai ser maravilhoso, vai ser a melhor coisa que poderia acontecer, Com né. certeza. Por exemplo, eu vejo muitos amigos meus, programadores, eles amam completamente o home office, mas às vezes a cultura empresarial não permite que o cara fique de casa, quer que ele vá para o Sim. escritório. E às vezes Sim. ele fica puto e quer arrumar um outro job para poder trabalhar de casa. Ao mesmo Uhum. tempo que eu vejo pessoas que literalmente amam ser prestativas e elas acabam perdendo a performance por estar em casa. E aí que entra esse tema de produtividade, porque não é só uma diquinha, não é só um hábito que você encaixa, é uma estratégia, é o tempo todo uma estratégia. Sim. É desenvolver sistemas, né, cara? Eu acho que essa foi a grande questão, assim, que eu aprendi, e é muito legal te ouvir, e, cara,
e ver que eu fui o contrário disso. É muito engraçado, né? Você falou, cara, do ambiente, do tal. Eu vim de uma rotina totalmente presencial, assim. Então, trabalhava em, né? Tive minha própria agência, era num coworking. Então, assim, a minha rotina era conviver com gente, tipo, segunda a sexta, pelo menos, assim. E, cara, isso fazia parte da minha rotina total, assim. Então, a minha rotina, literalmente, ela seguia a ordem do dia, sabe? Chegava a galera, tomava um café, trocava uma ideia, tinha um almoço, blá, 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 produzia, saía para reunião, voltava. O número de reuniões, ele era meio, tipo assim, meio não, ele era completamente reduzido por conta do fator presencial, né? Cara, se eu tenho uma reunião e é X lugar, não dá tempo de eu voltar ou ir em outra, enfim, era uma por dia, assim, com o cliente, tecnicamente, né? Então, mudou, essa era a minha rotina, então mudou muito. Então, assim, cara, eu tive muita dificuldade, assim, com o home office no começo, assim, nossa, muito, era muita informação e eu tinha uma dificuldade absurda de processar tudo isso, assim. Então, tanto que a minha produtividade caiu pra caramba. E eu também, né, tinha essa questão de alta performance e tal, ter rituais, cara, que isso é uma, na verdade, não digo nem nenhuma dica, né, quase que um princípio, né, acho que como você destacou bem, assim, se conhecer, saber quais são os rituais que são bons para você, mas eu me via numa realidade onde simplesmente nenhum dos meus rituais começou a funcionar mais, sabe? Tipo, era muito complicado. E aí que eu percebi que era essa questão, cara, que era sobre sistemas, sabe? Eu não estava conseguindo operar mais nesse sistema novo. Cara, que você tem 1 milhão de reuniões por dia, se não uma seguida da outra, às vezes, cara. Um negócio assim que antes, para mim, era inconcebível você ter uma reunião das 2 às 3 e outra das 3 às 5, sabe? Para assuntos completamente diferentes e com um viés criativo. Era reunião que você tinha que ir lá conversar, ouvir problema do cliente. Então, assim, eu tive uma dificuldade tremenda para me adaptar. Confesso que ainda tenho, então, justamente por isso, assim, que eu quis puxar essa pauta como essa, assim, cara, produtividade em 2022, tipo, o que isso significa, quais são os limites desses sistemas e quais sistemas existem, porque essa que é a grande realidade, né, cara, cada pessoa opera de um jeito, como você bem falou, um programador, cara, ele prefere ficar isolado, talvez ele precise desse flow, né, para codar, né, igual eles falam, ficar num flow ali, de codando e tudo, mas eu sinto que pelo menos, eu preciso de coisas diferentes, assim, por trabalhar com muita criatividade, até de maneira executiva, sabe? Idealizar conceitos, como a gente falou no episódio passado, né? O meu talento é sintetizar coisas. Então, cara, eu preciso de um tempo para pensar literalmente, para rabiscar, para rascunhar e trazer isso para as pessoas com mais qualidade, sabe? Pô, por exemplo, vamos imaginar que a gente está criando alguma coisa. Diegão, trouxe isso aqui para você. Cara, eu gastei muitas horas fazendo aquilo. Então, essa é a grande diferença, assim, que eu senti nessa transição aí do presencial para o full digital.